também sou ligada nos cultos da Livres em Cristo. Não tenha medo, tenha fé. Graça e paz, Livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento para que juntos possamos estar orando ao nosso Deus, para darmos início ao nosso segundo dia de festa. Que noite gloriosa foi ontem, tenho certeza que você sentiu a presença de Deus. Deus falou gloriosamente com cada um de nós. E agora eu quero convidar você a pedir a Deus para que Ele libere o poder do Espírito Santo, para que juntos possamos prestar a Ele esse segundo dia de festa. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor, pedindo ao Senhor, toma por Tuas mãos a vida de cada um dos Seus filhos e filhas, cada casa, cada vida, cada família. Enche com Teu Espírito Santo, Pai, que flua a Tua unção sobre nós, apaga as nossas iniquidades e transgressões, purifica-nos dos nossos pecados, para que nada fique entre nós e o Senhor, impedindo o fluir da adoração e do louvor, Pai amado, da Tua igreja reunida em espírito e em verdade. Que flua o Teu poder para a glória do Teu nome, e que cada casa receba a manifestação da Tua graça, e que haja o efatá do Senhor, o abrir-se dos céus, em o nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor com tudo que há em nós. Celebre a Ele com alegria nessa noite. Ao cair nos perdemos na imensa escuridão. O pecado e o engano reinarão. Na verdade nunca houve um justo sequer. Todos pecaram, carecem de Deus. Glorioso dia, vieram boas novas. Algemas caíram, livre sou. Glorioso dia, vieram boas novas. Algemas caíram, livre sou. Hoje perdoado eu sou pelo sacrifício eficaz. Alcançarei a vida eterna. Oh, sua luz extinguiu as trevas dentro de mim. Vou me despojar e ser revestido do novo glorioso dia. Breve viverei, quando face a face eu o verei. Glorioso dia, breve viverei, quando face a face eu o verei. Abundante graça, eterna paz, só o Senhor me satisfaz. Abundante graça, eterna paz, só o Senhor me satisfaz. Glorioso dia, vieram boas novas. Algemas caíram, livre sou. Glorioso dia, vieram boas novas. Algemas caíram, livre sou. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias.
Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez descer na cruz. Com preço de sangue e dor, com preço de sangue e dor, fui redimido. E então eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre, para sempre. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. No abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, ser arrebatador. Eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre, para sempre. Diga isso, Maranata. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a Sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta, eu quero a sua volta.
Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para os nossos anúncios. Eu quero convidar você a ficar bem atento aos anúncios que a nossa diaconisa Amanda Tavares estará fazendo aqui. E eu tenho certeza que nós temos coisas abençoadoras e gloriosas que o Senhor está fazendo e fará na Livres em Cristo e através desse ministério. Amém? Amanda? Graça e paz, amados. Esse é o nosso segundo dia da festa de Pentecostes. Glória a Deus por isso. Está sendo uma bênção, graças a Deus. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos as nossas lives de clamor pela nação. Então é um momento onde nós estaremos orando pela nossa nação por cura, fortalecimento da nossa nação, perdão, né? E é um momento muito especial na presença de Deus, né? É uma direção que Deus deu pra gente nesse momento aí de pandemia. Então não perca, todos os dias aqui no nosso canal às 18 horas. E de segunda a sábado nós temos aqui também no nosso canal as nossas devocionais. Então elas são postadas às 6 da manhã e logo pela manhã você tem uma palavra de Deus para o resto do seu dia. Aleluias. E gente, amanhã nós teremos o último dia, né, da nossa festa de Pentecostes, né, já está chegando aí, mas graças a Deus por isso, foi uma festa maravilhosa na presença de Deus. Nós cremos que amanhã será ainda mais glorioso, tá bom? E gente, não se esqueçam, amanhã é o dia da ceia do Senhor, tá? Então você que ainda não separou os seus elementos, que ainda não comprou, não deixe de estar separando, tá bom? Não deixe de estar juntando ali os seus alimentos, né? Colocando direitinho para que a gente possa estar fazendo esse momento da ceia, tá bom? Então não se esqueça, amanhã nós teremos a ceia do Senhor. Então esses são os nossos anúncios. E vamos continuar com o nosso momento de louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento a que você esteja preparando o seu espírito através do louvor que será entoado aqui, porque daqui a pouquinho a palavra do Senhor será ministrada. Deus tem algo poderoso para falar com cada um de nós. Pode ter certeza disso. Ontem Deus falou conosco maravilhosamente através da vida do meu querido amigo pastor Cláudio Farias. E hoje Deus vai continuar falando conosco de modo glorioso, glorioso. Então eu quero convidar você, adore ao Senhor. O Ministério de Louvor estará entoando mais uma canção aqui. Eu quero convidar você a estar com o seu espírito preparado. Faça do seu coração uma terra fértil para que você possa receber a poderosa palavra do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Se abatido e ferido estás, destruído pelo seu pecar, Cristo nos chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Cristo nos chama. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus.
Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. O perdão Ei, se você tá se sentindo foi comprado triste, existe um lugar de alegria. Para você que está se sentindo afastado, existe um lugar de aconchego. Para você que se sente ferido, há um lugar de cura. Há um lugar de cura nessa noite. Mas esse lugar é diante do trono. Cristo foi o preço da graça. A graça que nos salvou. A graça que nos concedeu o perdão. A graça que nos trouxe para mais perto de Deus. E muitas das vezes nós não usufruímos, não participamos ou não queremos sair da nossa zona de conforto. Porque seguir a Cristo não é um caminho fácil, não é o caminho mais fácil, olhando pelos nossos olhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe nada melhor, não existe nada melhor do que conhecer a esse Cristo. O Cristo que nos salvou, o Cristo que é o maravilhoso. Por Ele todas as coisas são feitas. Chegue diante do trono nessa noite. Nós estamos em uma noite de festa, em uma noite de céus abertos. É noite de perdão, é noite de reaproximação. Não deixe passar esse momento. Chegue diante do trono, aos braços do Eterno. O seu perdão já foi comprado há muito tempo. Não importa o que você fez, não deixe que a vergonha, que o pesar te afaste do Pai. Não deixe que a vergonha, que o pesar te deixe longe, sabe? Te deixe com vergonha de chegar diante do trono dele. O preço que foi pago foi muito alto. É um preço que jamais poderíamos pagar, ainda que nós pudéssemos chegar à nossa capacidade máxima de não pecar. Dentro daquilo que a gente pode, ainda assim, não poderíamos comprar o perdão que recebemos. Mas nessa noite existe um lugar onde tudo isso, onde a cura, onde o perdão está. E esse lugar é diante do trono de Deus. Ouça isso. Vem ante seu trono, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Vem ante
esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Declare isso mais uma vez, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, vem derramar. Que seja hoje, vem derramar até aclamar, até a chamar, chamar, chamar mais uma vez. Queremos
seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, vem derramar. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, vem, vem, vem. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja com sinceridade essa canção. Que seja com amor, que seja com amor a Deus. Vem, vem, vem Espírito, e derrama sobre toda a carne. Que seja hoje, que seja agora. Vem, 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 vem sobre o teu povo, sobre essa geração. Vem, beija-me com tua glória. 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 Faça a sua parte, se achegue a Deus e Ele se chegará a você. Permita que Ele te encontre essa noite. Se achegue a Deus, então certamente você conseguirá sentir o beijo da glória dEle. Deixe que a presença dEle te envolva nessa noite. Não desperdice esse momento de adoração ao Senhor. Deixa fluir a adoração, deixa fluir. Que venha o teu Espírito, que venha sobre essa geração, sobre o teu povo, sobre os nossos irmãos, Senhor. Vem, 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 vem. Esse é o nosso clamor, Senhor. Essa é a nossa oração. Deixa sentirmos tua presença, como houve nos tempos de Atos. Deixa-nos sentir o teu Espírito caindo, repousando sobre nós mais uma vez. Deixa, Senhor. Que céus e terra se encontrem, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar. Coloque a mão sobre o seu peito e declare isso. Vem, toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te
exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 A festa é sua. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Senhor. Beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me aqui, Senhor. Peça isso pra Ele aí na sua casa. Vem e beija-me com tua glória. Cante isso, cante isso. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Beija-nos com tua glória nessa noite, Senhor. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar. Deixa os rios do Senhor fluir sobre você nessa noite. Me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa Deus, teu aleluia, rio fluir. Abra os céus com a sua adoração nessa noite. Soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Me consumir. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo. A palavra do Senhor que se encontra em Marcos capítulo 7. Nós vamos ler o verso 31 em diante. Marcos capítulo 7, verso 31 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Tá bem facinho de achar. Queridos, que festa gloriosa, que culto maravilhoso. Talvez você
esteja aí na sua casa, sabe, derramado diante do Senhor, com tudo que Ele está fazendo desde ontem. E eu quero convidar você, não permita que nada roube a sua atenção do Senhor nesse momento. Nada, nada, nada. Marcos capítulo 7, verso 31, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. Verso 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Verso 33. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Verso 34. E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto significa abra-te. Verso 35. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Verso 36. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém dissessem, mas quanto mais ele os proibia, tanto mais o divulgavam. Verso 37 agora. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Deus, por meio da Tua palavra estamos aqui. Cremos, Senhor, que ouviremos o som da Tua voz. Pai, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas debilidades, apesar de quem eu sou, fala conosco nessa noite. Enche os Teus filhos e filhas com Teu poder, e que se abram os céus sobre a Tua igreja nessa noite. Cada um dos Seus filhos e filhas que estão diante dessa transmissão, que recebam o fluir do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus Cristo, é o pedido que te faço. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Queridos, o texto bíblico que nós lemos aqui nessa noite, ele narra a história de Jesus Cristo chegando nas regiões de Decápolis e ali manifestando e realizando um grande milagre. Jesus chega naquela região, e eu não sei se você está inteirado sobre o que era Decápolis. Decápolis era a junção de 10 cidades, por isso Decápolis, né? 10 cidades daquela região, ficava do lado de lá do mar da Galileia. E Jesus agora atravessa o mar da Galileia, chega naquela região, e ali trazem até ele um homem que era surdo e falava com muita dificuldade. Todos nós sabemos que pessoas que sofrem de alguma debilidade em relação à audição, principalmente quem de fato é surdo, tem muita dificuldade ou até mesmo não fala, né? A pessoa surda, completamente surda, não consegue falar porque nunca ouviu os sons para pronunciar. Quem ouve até uma certa quantidade consegue falar com alguma dificuldade. Então, provavelmente esse homem conseguia falar com certa dificuldade porque conseguia ouvir um tanto que o possibilitava fazer assim. Jesus recebe esse homem diante dele, e agora Jesus realiza um grande e poderoso milagre. Jesus abre os ouvidos do surdo. Isso é maravilhoso porque a palavra de Deus tem isso registrado nas profecias. Isaías falou, inspirado pelo Espírito Santo, que o Cristo faria isso, faria surdos ouvirem, faria cegos enxergarem, e o nosso Cristo Jesus realizou isso, fez isso. E isso é glorioso porque nos dá a segurança, mais uma vez, e a certeza de que Cristo Jesus é de fato o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para esse texto, precisamos nos remeter a um outro texto bíblico que vai contar uma outra história, que vai interagir e interligar todos os pontos que serão ministrados aqui nessa noite. Então, nós precisamos olhar para o capítulo 5 de Marcos, para que nós possamos compreender algumas coisas gloriosas aqui, a título de introdução, mas que com certeza já vão trazer luz e entendimento para o restante da mensagem que você e eu estamos para receber aqui. No capítulo 5, nós vemos a história da libertação de um homem
que estava endemoniado. Havia uma legião de demônios na vida daquele homem. E aquele homem morava e dormia no meio dos sepulcros, no cemitério. E se rasgava com pedaços de pedra. Nem as correntes, segundo o texto de Marcos capítulo 5, eram suficientes para conter, para segurar aquele homem. Aquele homem sofria terrivelmente com o seu espírito aprisionado por demônios. O texto bíblico de Marcos 5 até o chama de endemoninhado, não endemoniado. Endemoniado pelo fato de que de fato havia nele uma legião de demônios. E quando Jesus o pergunta quem é que está falando, ele diz, qual é o seu nome? Ele responde, meu nome é Legião. Então Jesus repreende aquela legião de demônios. Eles imploram a Jesus para que Jesus não os expulsasse daquela região ali de Decápolis. E agora eles viram para Jesus e dizem, olha, está vendo aquela manada de porcos? Permita-nos que entremos neles. E Jesus assim o permitiu, provando que ele tem autoridade sobre os demônios, autoridade para permitir ou não permitir, para deixar ou não deixar, autoridade para mandar em anjos, demônios, homens, porque todo o poder e autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Então, aqueles demônios entram nos porcos, se lançam num precipício, e os donos, os criadores de porcos ali de Decápolis, ficaram apavorados, espantados com aquilo. E eles correram para poder anunciar o que havia acontecido e informando a todos que Jesus havia expulsado aquela legião de demônios e que eles tinham entrado nos porcos e os porcos se lançaram no precipício. E agora as pessoas estavam assustadas com o poder de Jesus. E o texto bíblico diz para nós, mostra para nós no capítulo 15, ou melhor, no versículo 15 de Marcos 5, que quando os homens voltaram para ver como tudo estava ali, eles viram a seguinte cena. Verso 15 de Marcos 5. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Aqui, irmãos, nós podemos observar, ainda a título de introdução, o poder e a glória do nosso Jesus. Para que você entenda a autoridade de Jesus para dizer efatá e os céus se abrirem e a glória de Deus se manifestar, você precisa compreender esses pontos que estão sendo abordados aqui nessa introdução. Veja, Jesus libertou aquele homem, e o que aconteceu? Aquele homem não saiu correndo para poder se encontrar com ninguém. Aquele homem se assentou ao lado de Jesus, porque todos os que são libertos pelo poderoso e glorioso nome de Cristo Jesus, nunca mais querem se afastar dele, querem andar com ele, querem caminhar com ele, querem estar perto dele, querem ouvir a palavra dele. E aquele homem ali ficou sentado. E é interessante notar que o texto diz que ele estava vestido, porque no contexto desse nosso capítulo 5, esse homem, possesso pelos demônios ainda, andava nu. E o texto bíblico diz aqui, no nosso verso 15, no final, que ele estava em perfeito juízo. E esse homem, antes, possesso pelos demônios, agia como louco, rosnava, gritava para todos os lados. Basta você ler os versos anteriores, não faça isso agora, preste atenção na palavra e leia depois. Agora é a hora da refeição, depois você merenda. Então, quando voltaram para poder ver o que tinha acontecido, como a situação estava, esse homem estava sentado ao lado de Jesus, com perfeito juízo, inteiramente são, e ouvindo o Senhor, vestido. E é isso que Jesus faz na vida dos servos e das servas dele, dos filhos e das filhas. É isso que Jesus faz na vida dos filhos do Senhor, quando Ele nos resgata, quando Ele nos transforma, quando Ele nos sara. Nós temos as nossas vestes trocadas. Se andávamos envergonhados, se éramos desprezados pela sociedade, agora Ele coloca sobre nós vestes novas, e nós, em perfeito juízo, conseguimos compreender as verdades do Evangelho de Cristo. O texto no verso 16 diz: os que tinham visto contaram a todo o povo o que havia acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. E aí veja o que diz o verso 17. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Peraí, como é que é? É, isso mesmo. O povo começou a pedir: Jesus, sai daqui, vai embora. Nós não te queremos aqui.
Então eles começaram a suplicar para que Jesus fosse embora, saísse dali. Sabe, irmãos, tem muita gente que vive milagres do Senhor, e ao invés de fazerem como aquele homem que foi liberto e quererem estar próximos, perto, quererem ouvir a voz do Senhor, eles querem se afastar do Senhor, eles querem ficar distantes, eles querem que Jesus se vá. Não vai, não. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque muitas vezes nós queremos que Jesus faça o milagre de acordo com a nossa vontade, mas Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele faz como Ele quer, Ele faz da forma que Ele quiser para mostrar o poder dEle. Pensa no prejuízo que Decápolis teve, um grande prejuízo. Por que desse grande prejuízo? Porque eles eram criadores de porcos, e aquela grande quantidade de porcos se lançaram do precipício, pois estavam todos endemoniados, todos eles estavam possuídos pelos espíritos malignos que estavam no corpo daquele homem. Então agora eles querem expulsar Jesus. Aquelas pessoas da cidade querem que Jesus vá embora. E aí o verso 18 diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha, presta atenção nisso, porque isso aqui é um ouro. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas veja o verso 19 e o verso 20, diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Verso 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam maravilhados, admirados do que aquele homem testemunhava. E queridos, eu poderia pregar tudo hoje só nesse capítulo 5, porque a palavra de Cristo é preciosa demais, e são muitos tesouros enterrados aqui dentro desse texto. Mas agora nós vamos retornar para o nosso texto de Marcos capítulo 7, e vamos observar alguns pontos aqui, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje nós possamos viver na nossa vida o efatá do Senhor, para que nós possamos viver na nossa vida o abrir-se dos céus, o liberar dos céus, o abrir de Deus, seja em qualquer que for a área da sua vida que esteja amarrada, presa, impedida. Haverá libertação nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Deus separou essa festa de Pentecostes nesse ano de 2020, nesse tempo em que nós estamos vivendo, para mostrar para cada um de nós que nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus, nada nem ninguém pode impedir o fluir de Deus, coisa alguma pode impedir com que Deus faça a obra dele na sua vida. Nem pandemia, nem os homens, nem o inferno, nem nada. Todas as coisas estão sobre o domínio daquele que está assentado sobre o trono de glória. Então repara comigo alguns pontos aqui guiados pelo Espírito Santo. Eu já expliquei para você de modo rápido e básico aqui na nossa introdução que Decápolis é na verdade ainda um compêndio de 10 cidades costeiras ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, ao mar de Tiberíades, queira chamar como você quiser, porque todos esses nomes cabem para o mar da Galileia, dependendo de qual costa você está. Então agora nós olhamos para o texto bíblico e vemos o seguinte: quais pontos, pastor, o Espírito Santo de Deus guiou o Senhor para falar conosco nessa noite? O primeiro deles é a condição daquele homem. Qual homem? Do capítulo 5? Não. Do homem surdo do nosso capítulo 7. A primeira coisa que eu quero observar com vocês era a condição de vida dele. Eu não sei se você tem consciência do contexto histórico e cultural desse momento em que esse homem vivia. No contexto histórico-cultural, uma pessoa surda não podia ser tratada como alguém religiosa. Portanto, a sociedade não o via como alguém ligado a Deus. A sociedade o desprezava. Ele não podia entrar no templo e prestar culto a Deus. Por quê? Porque ele não podia ouvir. E se não podia ouvir, também não podia falar. E se não podia falar com clareza, não podia falar com limpidez, ele não poderia ler os 248 shemás que a palavra de Deus e os judeus, propriamente ditos, pronunciavam. Todos os homens judeus, ao completar 12 anos de idade, precisavam citar e gravar
os shemas da palavra do Senhor. Esses shemas são encontrados no texto de Deuteronômio, e eu não vou nem citar capítulo e versículo aqui, porque tem uns crentes banana que para de ouvir a palavra para poder caçar onde é que está e ler lá. Mas depois, se você quiser, entre em contato comigo, se você é da Livres, pastor, onde é que está? Onde é que eram os shemas? É em Deuteronômio. Ou depois você dá o seu Google aí, depois da palavra, depois que o culto acabar, e pesquisa. Ok, queridão? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que esse homem não podia, no contexto histórico-cultural, recitar os shemas. Infelizmente, e todos os homens, a partir dos 12 anos de idade, tinham que recitar os 248 shemas. Acreditava-se nos tempos antigos que o ser humano, de modo errôneo, é óbvio, né? Mas acreditava nos tempos antigos, nesses tempos aqui ainda, que o ser humano tinha no seu... a plenitude do ser humano no corpo físico compunha-se de 248 órgãos. Isso, como repito, de modo errôneo, era assim que nos tempos antigos as pessoas, os cientistas e os médicos entendiam que o ser humano tinha 248 órgãos. Então, na cultura judaica, o que se entendia era: quem pudesse recitar os 248 shemas estava revivendo, vivificando, fortalecendo cada um de seus órgãos. Então, para cada shema, um órgão era colocado diante da memória da pessoa, como se estivesse sendo ressuscitado ou fortalecido, revigorado, melhor dizendo. Aquele homem não podia fazer isso porque não podia falar claramente, portanto, era impedido socialmente de ser alguém ligado a Deus pela religião judaica. Mas nós sabemos que o nosso Cristo é tremendamente maravilhoso, e Ele pega aqueles que são desprezados, pega aqueles que não são, pega aqueles que ninguém dá valor, que ninguém enxerga nada, e glorifica o nome dele. Dele quem? Do sujeito Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele faz isso, assim Ele fez na minha e na sua vida. Quanto tempo você e eu andamos distante, não éramos ligados a Deus, não estávamos ligados a Cristo, não estávamos unidos ao Pai, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus Cristo olhou para nós com um olhar de misericórdia, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele mesmo nos vivificou em Deus e nos mantém ligados ao Pai pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Então, agora Jesus pega e faz algo que muitas pessoas não conseguem compreender. O nosso texto diz, e é só você acompanhar comigo o verso 33, Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte. Ou seja, Jesus tirou ele do meio do povo e levou ele para um canto. Muita gente não consegue compreender quando Deus faz isso, e Deus faz isso direto. Deus faz isso muitas vezes, Deus já fez isso comigo muitas vezes, já fez com você. A questão é como é que você entendeu esse agir de Deus. Porque quando Deus nos tira do meio da multidão e nos coloca à parte, nos sentimos muitas vezes sozinhos, muitas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes nos achamos que estamos sendo humilhados, porque, por que eu estou vivendo esse tempo de isolamento? Por que eu estou aqui distante? Por que ninguém se aproxima de mim? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, aquele negócio todo que a gente fica quando nós não conseguimos compreender que se foi Deus quem nos tirou para um canto, foi para manifestar a glória dele de uma forma poderosa. Eu vou repetir uma frase que já falei aqui há poucos cultos atrás. Deus é Pai, e como Pai, Ele não está preocupado que você entenda tudo o que Ele faz. Ele só quer que você confie nele. Ele não está preocupado, não estou entendendo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus está assim, estou nem aí se você não está entendendo. Você confia em mim ou não? Ai, Senhor, está desfalecendo aí, só porque o Senhor pegou você e te colocou de canto. Ei, se foi Deus quem te colocou de canto, tem um propósito. Todas as coisas que Deus faz estão dentro de propósitos estabelecidos por Ele, aleluia. Então veja, verso 33 diz que Jesus tirou aquele homem à parte. E agora, irmãos, nós vemos o seguinte: quando Jesus tira aquele homem à parte, Jesus faz algo que, se você não estiver ligado, você não consegue compreender. Ele leva Jesus
Jesus leva aquele homem para um canto para que ele pudesse ter uma comunicação íntima com aquele homem. O homem era surdo-mudo. Aquele homem precisava ter clareza no que ele estava vendo em Jesus. Ele não conseguia compreender o que Jesus estava falando, ou se Jesus começasse a falar com ele no meio da multidão, porque lembra do que eu falei na introdução? Os surdos, 100% surdos, de acordo com a medicina, não têm a capacidade de falar. Se você encontrar alguém que é surdo, mas consegue falar com alguma dificuldade, consegue pronunciar palavras, pode ter certeza, pergunta aos familiares, e eles vão comprovar que os médicos disseram que aquela pessoa não é 100% surda. Porque quem é 100% surdo também é 100% mudo, só consegue produzir sons, mas ele não consegue distinguir os sons que ele produz, e também nunca ouviu os sons que aqueles que estão falando com ele produzem, para que ele possa reproduzir. A nossa fala é um processo de reprodução. Nós aprendemos a falar pelo que nós ouvimos. Então 100% surdo, 100% mudo. Um certo percentual de surdez, um certo percentual de dificuldade na fala. E o texto bíblico deixa claro que aquele homem falava com dificuldade, não que ele não falava, é certo? Sim ou não? É isso que nós vimos no nosso texto, se é que você leu a sua Bíblia. Então o texto bíblico diz que aquele homem falava com dificuldade, porque ouvia com dificuldade, ouvia pouquíssimo. No meio da multidão, se Jesus começasse a falar com ele, ele não entenderia nada, porque se a pessoa está com dificuldade de audição e começa aquele burburinho, muita gente falando, aquele monte de som, o som que essa pessoa que tem dificuldade de audição recebe é um som muito embolado, é muita informação, é muito ruído e não consegue ser processado por causa das dificuldades no seu órgão de audição. Agora, deixando a parte fisiológica de lado, passando para a questão espiritual, nós observamos que Jesus leva ele para um canto para falar com ele de modo íntimo, para tirar ele do meio do burburinho da multidão, para tirar ele do excesso de ruídos, excesso de barulho. Ei, entenda, quando Deus te coloca à parte, não é para te humilhar, é para que Ele tenha tempo de intimidade com você. Essa quarentena que nós estamos vivendo, não é Deus querendo destruir você e eu, não é Deus querendo humilhar você e eu, não, muito pelo contrário, é Jesus querendo nos levar para um canto à parte, para falar conosco no íntimo, no secreto, para que nós entendamos com clareza o que Ele está falando conosco. Tem muito crente que está murmurando nesse período. Tem muita gente que está duvidando, que está colocando a fé à prova. Tem muita gente que está querendo colocar Deus contra a parede. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você não tem estatura para poder colocar o dono do universo todo-poderoso encostado na parede. Nem você, nem eu, nem ninguém. Ele é o todo-poderoso. Sabe, o planeta Terra é como um grão de areia na palma da mão dele. Como você consegue pegar alguém assim pelo colarinho e empurrar na parede? Mas alguns, no desespero, colocam a sua fé, deixam a sua fé abalada. Deus nos colocou de canto, colocou não só o Brasil, mas as nações da terra à parte, num canto, isolados. Nós, mesmo no meio de tantas pessoas no planeta, estamos vivendo um tempo de isolamento. Mas os filhos e filhas de Deus que têm vida com Deus entendem: o meu Pai quer tempo de intimidade comigo. Portanto, você não fica perdendo tempo com baboseiras, com idiotices, com coisas infantis. Você investe o seu tempo no Deus Todo-Poderoso. Sabe o que me preocupa? É que muitas vezes, muitos de vocês ouvem palavras como essa, dão glórias a Deus e depois volta para casa e continua fazendo as mesmas idiotices de meninos e meninas. Querem ser cheios do Espírito Santo, mas não querem investir tempo em relacionamento com o Espírito de Deus. Deus nos colocou à parte para que Ele possa nos dar revelações, e você vai entender coisas preciosas no segmento dessa mensagem. Então Deus agora coloca aquele homem à parte para fazer se manifestar na vida dele. O Salmo 51 no verso 6.
Tu te alegras na verdade que há no íntimo e no secreto, me fazes conhecer a sabedoria. Tu te alegras na verdade, Deus se alegra na verdade que há no íntimo e no secreto, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Deus colocou aquele homem à parte e Ele faz algo, Ele manifesta um processo glorioso que Ele também está fazendo na minha e na sua vida, se você está entendendo o agir de Deus nesse tempo de quarentena. Verso 33, na parte B diz: meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Jesus colocou aquele homem à parte e agora Ele toca nos ouvidos daquele homem. Porque Ele estava dizendo para aquele homem: eu vou te fazer ouvir. Surdos, mudos, eles entendem linguagem de sinal, linguagens de sinais. Então, Jesus vai com os dedos nos ouvidos dele, toca no ouvido. Foi curado na hora que Jesus tocou, sim ou não? Sim ou não? Não foi curado na hora que Jesus tocou. Jesus tocou no ouvido dele não para manifestar a cura, foi para dizer: eu vou curar isso aqui. Às vezes nós recebemos um toque de Deus num culto como o de ontem, num culto como o de hoje. Recebemos um toque de Deus na leitura de um texto bíblico, num devocional. Recebemos o toque de Deus através de um louvor. Recebemos um toque de Deus e pensamos assim: o milagre, agora o milagre vai acontecer. Mas é apenas o toque de Deus despertando você para entender: eu te coloquei de canto para você ter intimidade comigo. Eu te coloquei de canto para você conseguir ler os meus lábios. Eu te coloquei de canto para que você consiga observar as minhas expressões. Veja, não há desespero, não há angústia, não há medo, não há ansiedade, não há preocupação. Eu governo o mundo, eu governo a terra, eu governo os céus, eu governo do micro ao macro universo. Eu governo, diz o Senhor. Se nós olharmos para a face dele, veremos: não há tremor nos olhos, não há tremor nos lábios, não há medo em Deus. Esse vírus não apavora o nosso Senhor, porque todas as coisas estão debaixo do domínio do ser mais poderoso de toda a história do universo, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Então Jesus leva ele para o canto, toca nos ouvidos dele, e agora Jesus faz algo estranho. E queridos, como Jesus faz coisas estranhas, preste atenção, como Jesus faz coisas estranhas, como Deus faz coisas estranhas para manifestar os milagres dele. Quantas vezes você esperava que Deus fosse agir de um jeito, e quando você viu, Deus agiu de outro? Você esperava que Deus fizesse aquilo que você queria, da forma que você entende que é a melhor forma para ser feito, e Deus vai lá e faz tudo o contrário, da forma que Ele sabe que é a melhor forma de ser feita. Jesus fez algo muito estranho. Jesus cuspiu no dedo dele e tocou na língua do homem. Alguns diriam. Jesus cospe no dedo dele, toca na língua do homem, e o texto bíblico diz que Jesus levanta os olhos aos céus. Queridos, Jesus levanta os olhos aos céus e dá um suspiro. E aqui eu quero que você pare para poder observar algo comigo. Quando Jesus toca nos ouvidos do homem, Ele está dizendo: eu vou te fazer ouvir. Eu vou curar isso aqui, os seus ouvidos que estão surdos. Quando Jesus toca na língua do homem, Ele poderia tocar simplesmente, sem colocar a saliva dele. Ele podia simplesmente pegar e colocar a mão na boca do homem. Ele poderia simplesmente fazer um sinal, um gesto de mão, e o milagre acontecer. Ele poderia piscar o olho e o milagre acontecer. Jesus vai e toca na língua daquele homem, com uma gota da saliva dele. E você sabe bem que o DNA do ser humano é facilmente recolhido pela saliva. Na sua saliva contém o seu DNA. Uma estrutura genética complexa se encontra numa gotícula sua de saliva, que seja. Jesus coloca o dedo com o DNA dele na boca daquele homem, simbolizando: eu estou colocando algo meu dentro de você. E o que foi que Jesus colocou que é dele dentro de você e eu? Só de fazer essa pergunta você já diz: o Espírito Santo.
Sim, Ele colocou em você e eu o Espírito Santo. Ele colocou em nós o Espírito Santo. Foi da forma que você gostaria? Foi da forma que você queria? Foi como você imaginava? É óbvio que não. Nenhum de nós recebemos o Espírito de Deus da forma que nós queríamos ou imaginávamos que seria. Ele fez de uma forma inusitada, diferente do que nós imaginamos. Talvez até de uma forma estranha ao que você esperava. O chamado dele na sua vida, o toque dele em você, o puxão de Deus te retirando das trevas, do lamaçal do pecado, de uma forma estranha, diferente, que você não esperava, não imaginava. Da mesma forma, Jesus toca com o dedo molhado com a saliva na língua daquele homem de uma forma estranha, diferente, inusitada, nunca antes vista, nunca depois realizada. Mais uma vez, Jesus toca com a saliva dele no dedo, na boca daquele homem. Nunca mais vimos Jesus fazendo isso, porque o Espírito Santo de Deus é dado uma única vez, e ele não sai e depois volta se você voltar para Jesus. Ou você tem sobre si o Espírito Santo e nunca mais se desvia, ou você nunca recebeu o Espírito Santo sobre você, por isso conseguiu se desviar. Porque quem recebe sobre si o Espírito de Deus, recebe também a perseverança que o Espírito Santo gera nos santos escolhidos por Deus. Jamais conseguiremos abandonar a luz para voltar às trevas. E é maravilhoso saber que você que está desviado ou desviada, nunca recebeu o Espírito Santo. E você diz, maravilhoso por quê, pastor? Está repreendido, maravilhoso. Eu já recebi, eu já até falei em línguas. Eu falava em línguas, eu era usado por Deus. E minha resposta para você é, blá. Que diferença isso fez na sua vida? Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons do Espírito. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma vida transformada de modo irreversível. Você nunca mais consegue voltar a ser o que você era antes. Porque Jesus só coloca em nós o DNA dele uma vez, para nunca mais retirar de nós, para plenamente nos purificar e desatar as ataduras, as ligaduras, as correntes que nos amarravam e nos prendiam. Então agora Jesus toca naquele homem, e aquele homem olha para Jesus, e ele vê Jesus erguendo os olhos aos céus. Ele não tinha ouvido nada. Jesus tocou no ouvido, ele não ouviu nada. Jesus tocou na língua, ele não falou nada. Agora Jesus olha para os céus. E Jesus suspira profundamente e dá um brado. Efatá! Abra-te! Você precisa compreender, como último ponto aqui da nossa ministração, que todos os milagres de Deus se fazem em processos. Deus trabalha com processos nos seus milagres. Por quê? Porque Ele não quer fazer filhos frouxos. Ele não quer fazer crentes bananas. Ele não quer fazer homens e mulheres preguiçosos. Não, Ele está fazendo filhos e filhas cheios do Espírito Santo, a imagem de Cristo Jesus. Por isso todos os milagres de Deus se manifestam por meio de processos. O milagre que Ele está fazendo na sua vida é por meio de processos. Talvez você olhe e fale, pastor, mas o meu processo está durando muito. Dê glória a Deus por isso. Quanto mais longo for o seu processo, maior será o resultado. Não existe um edifício gigantesco que não tenha uma estrutura profunda. Quanto maior for o edifício, mais profundos são os seus alicerces. Se Deus está trabalhando na sua casa, na sua vida, na sua família, e você não vê o resultado que você queria, está demorando, Jesus, está demorando. Deixa eu te lembrar de uma coisa: o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa. Antes, Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É isso que a palavra de Deus diz. O que isso significa, pastor?
Isso significa que Deus não está atrasando a promessa ou o milagre dele na sua vida. Muito pelo contrário, isso significa que Ele quer que o milagre seja milagre, que a bênção seja bênção, que a promessa se cumpra e que você jamais se afaste dele. Tem pessoas que recebem o milagre e saem correndo. Tem pessoas que recebem o milagre e vão embora. Mas tem outros que recebem o milagre e sentam-se ao lado de Jesus e dizem: daqui eu não saio. E quando Jesus se move, eles falam: deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu ir contigo. Eu não quero ficar distante de ti. E lembrando do nosso texto no capítulo 5, o final do texto, versos 19 e 20, foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Jesus, deixa-me ir contigo. Assim que Jesus entrou no barco, o homem se dependurou. Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus vira para ele e fala: não. Volta, olha o que diz. Capítulo 5 de Marcos, verso 19. Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele, mas disse: vá para onde? Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes. Anuncia para quem? Para a sua casa, para a sua família. Anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você tem feito isso? Você tem anunciado o quanto o Senhor fez na sua vida e o quanto Ele tem tido misericórdia de você? Ou você só tem reclamado de tudo, de todos? Toda vez que se encontra com seus pais é para reclamar, se encontra com seus filhos é para reclamar, se encontra com seu namorado ou sua namorada é para reclamar. Chega no trabalho, estava dentro de casa, quarentena, voltou a trabalhar, chega no trabalho para reclamar. As pessoas não veem a glória de Deus em você, porque você não manifesta a glória de Deus. Sabe por quê? Porque não há verdade no secreto, não há verdade no íntimo, não há intimidade com Deus. Por isso não há manifestação da glória. Sabe quando foi que Moisés manifestou a glória de Deus? Quando ele tinha 80 anos de idade. E eu acho isso extremamente interessante. Eu acho isso muito interessante. Porque Moisés passou muitos anos dentro do palácio real no Egito. Depois passou vários anos apacentando as ovelhas do sogro dele. Com 80 anos, quando muitos estavam pensando que acabou a vida, acabou, já estou velho, já vivi muito, agora eu vou descansar, porque agora já deu. Eu já fiz tudo que eu podia fazer nessa vida. Imagina, 80 anos, Moisés olhando para trás e se arrependendo dos erros que cometeu, olhando para o presente e pensando: agora é hora de descansar, olhando para o futuro e pensando: daqui a pouco eu vou descansar um pouco mais. Não, com 80 anos de idade, Deus disse: Moisés, chega mais perto. E quando Moisés se aproximou, o Senhor disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés tirou o que estava entre ele e Deus, porque todo o solo, todo o chão daquele monte estava repleto da glória de Deus. O que impedia Moisés de tocar, de sentir a glória de Deus, era aquelas sandálias. E Deus disse: tira as sandálias dos seus pés. E aquele senhor de 80 anos tirou as sandálias, pisou no chão cheio de glória e pôde sentir pela primeira vez a glória do Deus vivo, santo e poderoso, que eu sinto aqui nesse momento. E que, se você também está sentindo, sabe como é gloriosa. Pela primeira vez, você tem 80 anos de idade, começou agora o seu chamado, começou agora a sua intimidade com Deus, começou agora a sua vida com Deus? Não. Estou diante de pessoas que, na maioria, talvez nem tenha alguém de 80 anos diante dessa transmissão. Aqui não tem ninguém de 80 anos, apesar de alguns parecerem, mas ninguém de 80 anos. Ainda, preste atenção aqui, ouça a voz do Espírito, ainda há muito caminho pela frente. Não, acho que você não entendeu. Ainda há muito caminho pela frente. A sua vida de intimidade com Deus, se não começou, faça começar hoje. Se começou, está só no início. Ainda há muito caminho pela frente. Mas a pergunta é: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Porque o nosso texto de Marcos capítulo 5 diz que Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele. Jesus disse: vai para sua casa,
e prega para a sua família. Ah, irmãos, o que eu mais vejo por aí é gente querendo pregar para o mundo, gente querendo pregar para plateias, gente querendo pregar em estádios lotados, gente querendo pregar atrás de púlpitos, mas não prega para a família nem por reza braba. Vive uma vida que a família olha e fala: se é para ser crente igual a esse traste, eu prefiro não ser. Se é para ser crente igual a essa coisa, eu prefiro não ser. A ordem de Jesus foi, depois que aquele homem viveu a intimidade da transformação: vá e pregue para a sua família e diga para eles o quanto o Senhor foi bom para você e o quão misericordioso o Senhor foi para você. Você tem feito isso, você tem feito isso. Você tem pregado Cristo. A sua vida tem sido um testemunho da glória de Deus, ou a sua vida tem sido algo que as pessoas olham e falam assim: meu Deus do céu, isso aqui não é crente, nem aqui nem na China. No seu trabalho, nas mídias sociais, irmãzinha, como tem sido o seu relacionamento diante de Deus com as pessoas? Irmãozinho, como tem sido você nas mídias sociais? Os olhos do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, do seu pastor, podem não te ver, mas os olhos do Todo-Poderoso te veem 24 horas por dia, sem cessar. Pastor, eu achei que essa festa, pastor, Efatá, eu achei que você ia falar que os céus iam se abrir e Deus ia derramar rios de bênçãos, cachoeiras de poder e bênçãos. Está na igreja errada, na live errada, com o pastor errado, na religião errada, com o Deus errado. Ser cheio do Espírito Santo é ser convencido do pecado, da justiça e do juízo plenamente e entender a necessidade de um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, que deu vista aos cegos, ouvidos aos surdos, que fez mudos falar, que ressuscitou os mortos. Esse é o Deus que te chama para uma vida de santidade e intimidade, para uma vida de abandono das máscaras. Eu quero viver o Efatá de Deus na minha vida. O que é Efatá, pastor? De repente você chegou agora, pegando o bonde andando, está recebendo? Não, estou recebendo, estou sendo alimentado, estou recebendo. Mas o que é Efatá? Efatá significa abra-te. Deus está abrindo ouvidos, olhos e bocas que estavam fechadas, travadas, surdos, cegos e mudos, e o Senhor está fazendo de nós uma geração. Saiba de uma coisa: Deus separou 2020 para revelar os que são e para revelar os que não são. Eu entendo com isso que a colheita está muito próxima, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos arrancar o joio, porque corremos o risco de tirar o trigo junto. É necessário deixar que os dois cresçam juntos, para que no dia da colheita possa ser identificado os que têm conteúdo, porque o trigo não é uma casca vazia, tem grão dentro, tem conteúdo, e os que parecem ser, mas são vazios, ocos por dentro. Muitos não estão enxergando, porque Deus está colocando a humanidade à parte. Os filhos de um lado, você se sente isolado, isolada. Não, mas é o isolamento social mesmo. Mas mesmo antes disso, talvez você já estava passando por processos que te faziam pensar: meu Deus, será que minha luta nunca vai passar? Meu Deus, por que eu me sinto tão só? Por que eu me sinto tão só? O Senhor está tratando você. Lembra-te e não te esqueça mais de Romanos capítulo 28. 8:28. A palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme o seu Filho Jesus. Oh, queridos! E aos que conheceu, predestinou, e aos que predestinou, santificou, e aos que santificou. Meu irmão, Deus escolheu você, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nosso texto mostra o homem pedindo: Jesus, deixa eu ir. Jesus disse: não, não vai. Comigo não, agora não. Eu tô te dando uma outra missão. E eu quero concluir aqui. Eu peço ao Ministério de Louvor que já se posicione, por favor. Deus deu uma outra missão para aquele homem. Deus disse para ele o seguinte: fica, vai, prega para sua família. Anuncia para eles o que o Senhor fez por você. Você está sendo convidado nessa noite para se tornar alguém que anunciará o que o Senhor tem feito por você. Grandes coisas, pequenas coisas, coisas extraordinárias, coisas insignificantes aos olhos dos homens. Toda a ação de Deus deve ser glorificada no nome do Senhor Jesus, através da sua vida. É isso. E aí, Jesus dá essa direção para o homem faz exatamente isso. O homem vai e começa a anunciar por toda a região de onde? Toda a região de Decápolis. E aí só os ligados conseguem compreender esses detalhes. Só os ligados conseguem compreender esses detalhes. Aquele homem começou a anunciar a palavra de Deus, a anunciar o que Jesus havia feito. E lembra quem ele era? O homem de Marcos capítulo 5, um endemoniado que dormia no meio dos túmulos dentro do cemitério, andava nu, envergonhado, todo sujo, gritando, era louco, não tinha respeito da sociedade. Agora se tornou o pregador de Decápolis. Oh, rabacanda labassuri. Tem gente que pode começar, mas vocês estão esperando o quê? Tem gente, rapaz, tem que dar, abra-te, abra, Senhor, efatá. Você precisa compreender isso. Deus pegou aquele homem que era nada, um alguém desprezado pela sociedade, e fez dele o pregador das 10 cidades de Decápolis. Ele saiu anunciando a glória de Cristo. Ele saiu anunciando a glória de Deus. Ele saiu anunciando o poder do Senhor. Irmãos, Decápolis recebeu Jesus. Agora presta atenção aqui. Presta atenção. Agora, nós estávamos olhando para o capítulo 5. E agora voltamos para o capítulo 7. No capítulo 7, nós vemos agora Jesus chegando em Sidom. E Sidom e Tiro eram 2 das cidades de Decápolis. Jesus chega em Sidom. Lembra? Da primeira vez que Jesus esteve lá, expulsou demônios e foi expulso da cidade. Da primeira vez que Jesus, presta atenção nisso, porque aqui está contido o ouro da mensagem dessa noite. Na primeira vez que Jesus esteve lá, ele expulsou demônios, libertou um homem, fez dele um pregador do evangelho. Mas os homens, o povo da cidade pediu para que Jesus se retirasse. Jesus foi embora. Agora, no capítulo 7, Jesus volta para Decápolis. E quando ele chega lá, Daniel, ele é recepcionado como um profeta de Deus cheio de honra. Aquele que foi expulso a primeira vez que foi, quando volta, agora volta sendo enxergado como Cristo. Por que Jesus foi enxergado como Cristo da segunda vez? Agora Jesus chega e trazem até Jesus esse homem surdo do capítulo 7 e dizem: impõe as mãos sobre ele. Por quê? Porque da primeira vez Jesus deixou alguém anunciando a glória do Cristo. Todos viram um mendigo virar um pastor. Todos viram um mendigo virar um pregador. Todos viram o que não era virar algo cheio do Espírito Santo de Deus e dizendo: Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Quando Ele vier, Ele vai curar. Quando Ele vier, Ele vai libertar. Quando Ele vier, Ele vai abrir os ouvidos, vai fazer os cegos verem. Ele vai manifestar a glória de Deus. Agora Jesus chega e está todo mundo assim: está vindo Cristo. Imagina o barco vindo lá embaixo, eles olhando:
Gente, ele está vindo. Jesus está vindo. A multidão se aglomerando. Ele está vindo, gente. Levanta, levanta. Coloca os mais doentes na frente. Não, peraí. Pega esse rapaz, gente. Pelo amor de Deus, coloca ele na frente. Esse menino está sofrendo muito. Chega Jesus, o barco para. Jesus desce, pisa na água do Mar da Galileia, lá do lado de lá. Quando Jesus chega, as pessoas veem a glória de Deus na face dele. Jesus impõe as mãos sobre aquele homem? Não. Jesus leva ele para um canto e fala assim, com essa atitude: eu trato de vocês no secreto, no escondido. Eu manifesto o meu efatá no íntimo, no secreto. Ei, como crerão se não há quem pregue? Deus tem feito tantas coisas na sua vida, Jovino. Deus tem feito tantas coisas na sua vida, Daniel, Carlos. Deus tem feito tantas coisas na sua vida, Fabiano. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida. Tudo que nós devemos fazer é manifestar a glória desse Deus. Olha quantas coisas Deus tem feito na sua vida, meu irmão e minha irmã. Viviane, lembra quantas coisas Deus já fez. Olha quantas coisas Ele tem feito. Oh, Michele, lembra. Olha, o Senhor tem feito grandes coisas. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus é glorioso. Cada um de vocês que estão diante dessa mensagem, não se esqueça do que Ele fez. Anuncie a glória do glorioso Jesus, porque Ele está voltando para resgatar a sua noiva. Na segunda vinda de Jesus, todos o estavam esperando. E agora entenda gloriosamente o paralelo que esses dois textos fazem com a segunda vinda do nosso Cristo. Na primeira vinda dele, ele foi rejeitado, desprezado pelos homens. Oracandalaba, está entendendo, Ronaldo? Na primeira vinda dele, a palavra diz em João capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Na primeira chegada de Jesus em Decápolis, os homens o desprezaram. Mesmo ele realizando o milagre, pediram para que ele se retirasse. Ele saiu, foi para o outro lado do mar, mas agora ele volta para Decápolis, e todos estão esperando a vinda dele, porque ele deixou um pregador naquele lugar. Ele deixou essa igreja como uma pregadora para essa geração. Ele deixou você e eu como pregadores dessa geração. Ele quer que você e eu manifestemos a glória dele, para que todos fiquem esperando. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. E quando ele vier, quando ele voltar, ele irá curar cada um de nós. Ei, da primeira vez ele foi desprezado, mas dessa vez você e eu mostraremos quem ele é. Revelaremos através da nossa vida, através de tudo que ele fez por nós e o que ele fez de mais precioso por você e eu. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela glória dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. E eu encerro lendo com você os versos finais do nosso texto de Marcos 7, veja que coisa gloriosa. Jesus leva aquele homem para o canto, toca nos ouvidos, coloca a mão sobre os seus ouvidos nesse momento, e eu quero convidar você a dizer assim: vem, Senhor. Não, mas diga com voz de crente, diga: vem, Senhor, e toca em mim, para que eu possa ouvir o som da tua voz. Ah, meu irmão, Jesus toca na boca daquele homem. Eu quero convidar você a colocar a mão na frente da sua boca e diga assim: vem, Senhor, toca em mim, para que eu possa anunciar a tua glória. Oh, racalabassuri candarabassuri cantarabassara. Meu irmão, Jesus, depois de fazer isso, olhou para os céus. E quando Jesus olha para os céus, Ele mostra para nós a direção de onde vem o milagre.
Ele mostra para nós a direção de onde vem o socorro. Ele mostra para mim e para você de onde vem. Olha para cima, olha para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é o pastor Saulo, não é a Livres em Cristo, não é o apóstolo, bispo, padre, papa. Não, não, não. Vem do alto o nosso socorro. O Senhor dos exércitos está conosco. Jesus olha para cima e por consequência aquele homem olha também. E quando ele olhando para cima, ele ouve pela primeira vez de modo claro: Efatá, Efatá. Sabe o que é lindo observar também? Por isso que eu digo, eu amo pregação expositiva, porque é muito preciosa. Quanta preciosidade. Sabe o que é interessante perceber? Jesus não falou no grego, Jesus não falou no hebraico, Jesus falou no aramaico, a língua mais difícil. Jesus podia ter falado no grego, porque ele falava fluentemente grego e todos ali naquela região falavam. Jesus podia ter falado no hebraico, que todos falavam hebraico ali. Mas Jesus falou Efatá. Ele usou o aramaico. Pastor, mas o que isso tem a ver? Meu irmão, quando Deus escolhe você e eu para manifestar a glória dele, e faz das formas dele, dos jeitos dele, com processos dele, ele nos ensina coisas difíceis e elas se tornam tão claras para nós, e nós conseguimos entender com precisão e clareza que ele está abrindo os céus. Essa pandemia não cerrou o céu sobre nós, essa pandemia não impediu a igreja de ser igreja. Efatá, 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 que se abra os céus. Você pensou que a pregação ia ser para você hoje? Você pensou, você não conhece o pastor Saulo, você não conhece, você é membro dessa igreja mesmo? Você achou que essa festa ia ser para você? Não, não, né? Você sabia que é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle. Ele é o Senhor, do alto vem o nosso socorro. As formas dEle são muitas vezes diferentes do que nós imaginamos, mas Ele está trabalhando com processos para glorificar o nome dEle. Ele escolheu você e eu, que não somos para sermos pregadores do Evangelho, anunciando a glória que Ele manifestou em nós, para que todos aguardem a volta do Salvador, de braços abertos, esperando Ele voltar. Atravesse o rio, Jesus, atravesse o rio, atravesse o mar novamente e glorifica o teu nome em nós. E os versos finais dizem assim, verso 35 de Marcos capítulo 7: E abriram-se-lhe os ouvidos. Diga assim: eu creio que nessa noite os meus ouvidos estão sendo abertos. Não, mas só repete isso se você realmente crê e deseja isso. Diga: eu creio que nessa noite os meus ouvidos estão sendo abertos. Eu ouvirei e entenderei o Efatá do Senhor. Abra-te ouvidos para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E aí o texto diz: e abriram-se-lhe os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Nessa noite Deus está desfazendo prisões da língua. Não é para você virar um linguarudo, fofoqueiro, fofoqueira, não. Deus está rompendo grilhões que impediam você de pregar o Evangelho. Não são púlpitos que te fazem pregador, não são altares ou plataformas ou palcos, seja lá como você quer chamar. Nós chamamos de altar. Pastor, mas altar é coisa do Antigo Testamento, era lugar de sacrifício. E isso aqui é lugar de quê? Para estar no altar precisa de sacrifícios. Mas não é o altar que faz de você e eu pregadores, é o relacionamento com Jesus. Ele te colocou no canto, Ele te tirou do meio do povo, do meio da multidão, para você ter intimidade com Ele. E aí o texto prossegue dizendo que as prisões da língua se desfizeram e ele falava perfeitamente. Senhor, eu sempre quis pregar, sempre quis, mas
eu não consigo, eu não entendo bem a Bíblia, eu leio, não consigo entender direito. Eu queria pregar, mas eu não consigo falar direito, eu tenho vergonha. Moisés tinha vergonha, Moisés tinha dificuldade para falar. Moisés tinha 80 anos, quando muitos pensam que acabou, Moisés estava apenas começando. E o Deus que diz Efatá nessa noite é o mesmo Deus de Moisés, que disse: vá e anuncia para o meu povo, diga para eles, diga para Faraó, deixe o meu povo ir. Deus está chamando você nessa noite, Deus está chamando você e eu nessa noite, para que com ouvidos abertos, boca destravada, preguemos o Evangelho, porque os dias estão sendo abreviados para a volta do Senhor. Verso 37 diz: e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Tudo tem feito bem. Será que você pode declarar isso nessa noite? Diga assim: tudo o meu Senhor tem feito bem, mesmo quando parece que não, Ele está fazendo bem feito. Mesmo que os outros acham que está fora de controle, eu sei que está no controle, porque tudo o meu Senhor tem feito bem. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Não, mas exalte ao Rei. É o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Vamos orar, porque eu creio que esse é um momento onde, como Jesus fez, ergueremos os olhos aos céus, olharemos para o Senhor. Os olhos não estão no homem, o pastor dessa igreja não é o centro, o ministério de louvor não é o centro. Aqui o centro é Jesus, e Ele está sentado no trono de glória. Fechemos os nossos olhos e erguemos a nossa cabeça e olhemos para os céus nesse momento. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, nesse segundo dia de festa, eu peço ao Senhor que se abram os céus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Que os céus estejam abertos, em nome de Jesus. Diga que caia agora toda prisão, que caia agora toda corrente, que haja libertação na minha família. Oh aleluia, oh aleluia. Tem pessoas chorando nesse momento diante do trono da graça. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: Efatá, Efatá, Efatá. E você está sentindo o abrir dos céus aí. Pai Santo, diante do teu altar estão seus filhos e filhas, homens e mulheres derramados diante da tua presença, clamando ao Senhor. Abra o céu sobre nós, abra o céu sobre as nossas casas, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ore nesse momento e peça isso a Ele. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra a minha boca, para que eu possa ser um mensageiro da volta de Cristo Jesus. E assim, Senhor, que quando o Senhor retornar e atravessar de volta o rio, quando o Senhor atravessar de novo o mar da eternidade, e nas nuvens de glória nós virmos o Senhor se aproximando, que através da Livres em Cristo, que através da nossa vida, de cada um daqueles que aqui estão, dos que estão diante dessa transmissão, que através de cada irmão, seja membro da Livres ou não, que está diante dessa transmissão, todo joelho se dobre e toda língua confesse: o Rei está sentado no trono de glória. E que façamos com que todos aguardem a tua volta ansiosamente, através da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus.
Coloque a mão sobre o seu peito nesse momento. E eu quero convidar você a cantar isso. Que se abra os céus e o teu reino vem, majestoso é o nosso Deus. Que se abra os céus. Que se abra os céus e o teu reino vem, majestoso é o nosso Deus. Cante isso. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino. Peça isso sobre a sua casa, sobre a sua família. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. sobre cada casa, cada vida, cada família, Senhor. Que os céus fechados se abram e que haja libertação nessa noite. Que haja libertação nessa noite. Que se levante uma geração de pregadores cheios do teu Espírito Santo. Que se levante uma geração de pregadores que não são para serem aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. Ainda que não deem crédito à nossa palavra, ainda que não olhem para nós, ainda, Deus, que nos vejam como insanos, como pessoas distantes daquilo que eles imaginam ser o ideal. Senhor, nós sabemos que o Senhor escolheu cada um de nós. Enche-nos com o teu Espírito, enche esse teu filho, enche essa tua filha, para que possamos ser mensageiros da volta do Salvador. Cante isso. Teu reino venha mover a nossa fé. Esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Esperança estão em Deus, grande Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu fluir. Obrigado pelas revelações gloriosas que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado, Pai. Que estejamos diante do Senhor, assim como ontem, hoje, amanhã e para sempre. Para sempre. Que possamos ouvir o som da sua voz amanhã mais uma vez, nesse último dia que será amanhã da festa. Pai, de modo poderoso te pedimos que a unção que o Senhor liberou hoje caia 7 vezes mais no culto de amanhã, Senhor. E como sabemos que o culto não é para nós, por nós, nem para satisfazer as nossas vontades ou quereres, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo que o teu Espírito conduza cada momento, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você se lembra? Hoje é apenas o segundo dia, mas também é o penúltimo dia dessa festa. Amanhã, o último dia dessa festa. E eu tenho certeza que Deus tem algo ainda mais poderoso para falar conosco. Oh, se você soubesse o que Deus tem para liberar amanhã. Que palavra gloriosa. Adore ao Senhor e derrame-se. Se hoje foi bênção, saiba, amanhã será melhor. Eu quero convidar você nesse momento a separar os seus dízimos, as suas ofertas. E como eu falei com vocês, separe uma oferta especial. Assim como você colocou ontem, hoje e amanhã, separe 3 ofertas especiais. A palavra do Senhor diz que nessas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, nós não devemos nos apresentar de mãos vazias perante o Senhor, mas que nós devemos trazer diante dele ofertas, além das ofertas alçadas, que é a oferta que nós costumamos entregar, além dos nossos votos, que o nosso dízimo faz parte do nosso voto com Deus, também ofertas queimadas, ofertas de sacrifício. Faça isso, porque cumprindo a palavra do Senhor, você não só estará abençoando a igreja de Cristo,
Você ouviu a palavra dessa noite, você participou desse culto, recebeu a pregação de hoje. Você viu que o centro do louvor é Jesus, que o centro da palavra é Jesus. Então invista numa igreja que prega o evangelho do Senhor. Irmãos, centenas e centenas, milhares de pessoas investem, infelizmente, em ministérios que se preocupam apenas com lucro, com dinheiro, vendem grãos de feijão, ministérios que vendem rosa ungida, ministérios que fazem campanhas absurdas. E você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do evangelho numa igreja que prega Cristo Jesus como Senhor. Então invista nessa obra, faça essa obra crescer, mesmo que você não é membro da Livres. Aqui tem uma conta bancária que o nosso departamento de multimídia colocou. Se você não pode separar a sua oferta para que os obreiros estejam indo buscar na sua casa, faça a transferência bancária, abençoe a obra de Cristo. Mas se você é membro da Livres e separou as suas ofertas de ontem, de hoje, entre em contato comigo para que eu possa estar designando os obreiros para estarem indo aí recolher os seus dízimos, as suas ofertas, para que nós possamos estar fazendo a manutenção e o mantimento da obra do Senhor, da igreja de Cristo, amém? Então, queridos, nós estamos aqui também com um telefone para que você possa estar fazendo a sua oferta de alimentos, que é a nossa oferta de amor. Nós não vamos interromper a arrecadação de alimentos enquanto essa pandemia não acabar. Temos o hábito como igreja de arrecadar alimentos toda a Santa Ceia, mas durante a pandemia estamos arrecadando todo o culto. Então se você tem aí separado, separe. Os telefones que estão aqui embaixo, entre em contato com um desses telefones para que os nossos obreiros possam estar indo na sua casa recolher essa oferta de amor, amém? Deus abençoe a sua vida, segure aí a sua oferta, nós estaremos orando, agradecendo o Senhor. Quantos foram abençoados pela palavra do Senhor aqui? Eu fui muito abençoado pela palavra do nosso Deus, e eu tenho certeza que você e a sua casa também. Então feche seus olhos. Pai Santo, diante do teu altar estão seus filhos e filhas com seus dízimos e ofertas em suas mãos. O Senhor conhece a fidelidade de cada um deles e o Senhor sabe o que é necessário na vida de cada um. Pai Santo, eu peço ao Senhor que não falte o alimento, que não falte recursos financeiros. Pai amado, que possamos passar por essa pandemia, passar por essa crise, passar por todo esse período, Pai amado, como o Senhor nos falou no início da quarentena, no início de toda essa crise, que nós iríamos passar por cima da tempestade. Nós cremos nisso, que o deserto não é o nosso lugar, nós cremos nisso e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa e prospera na vida dos seus filhos e filhas, assim oramos, amém, Senhor, amém, amém. Se você foi muito abençoado pelo Senhor nessa noite, eu quero convidar você a dar a mão para alguém que está aí do seu lado, está na sua casa, com a sua família. Dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa noite tão gloriosa. Eu quero convidar aqui o diácono Jovino. Diácono Jovino não, vou chamar aqui o diácono Fabiano. Diácono Fabiano para estar orando aqui. O diácono Jovino está ali na assistência da multimídia. O diácono Fabiano vai estar orando, agradecendo ao Senhor por esse segundo dia de festa. Aleluias. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, mais uma vez, Pai, sim, Jesus, pelo que o Senhor fez, Pai, em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por esse segundo dia de festa, Pai. Sim, Deus. Pai, creio, Pai, que o Senhor tocou em corações, Deus. O Senhor falou tremendamente com cada um de nós essa noite, Pai. E creio que muito mais, Pai, o Senhor vai derramar amanhã, Pai. Sim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor, amém. Abra sua mão na posição de receber. Lembrando você que amanhã, nosso último dia da festa de Pentecostes. E eu tenho certeza absoluta que será melhor ainda do que hoje. Então não deixe de participar desse culto de amanhã. Se você é membro da Livres, cumpra com essa agenda, com esse cronograma que Deus estabeleceu na eternidade. E nós temos na agenda da nossa igreja, desde outubro do ano passado, marcado esse tempo. E não é crise, não é pandemia, não é nada que vai impedir que nós cultuemos ao Senhor. Estamos aqui, ligados em espírito e em verdade, adorando e servindo ao nosso Deus santo, poderoso e verdadeiro. Então abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo,
estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. E que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.